estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e para a nossa aula de hoje, separem os materiais necessários, o caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e também o dicionário. Na sequência, registrem a data da aula de número 59 de língua portuguesa. Agora que vocês já se organizaram, vamos dar uma passadinha na nossa aula anterior, vamos lá? Então, na nossa aula anterior, nós relembramos o que é um texto escrito em prosa, o que é um texto escrito em verso, o que é denotação e o que é conotação. Vimos também quem foi Casimiro de Abreu, que é autor do texto Meus 8 Anos, que foi o poema que nós lemos na aula passada. Também aprendemos um pouquinho sobre algumas questões de ortografia, vimos a diferença da palavra traz, do verbo trazer, e da palavra traz, que indica posição, que é escrito com S, e também fizemos algumas atividades de ortografia. E na aula de hoje, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês pensarem a que história clássica essas imagens nos remetem. Então, eu trouxe aqui essas imagens e vocês vão pensar e tentar resgatar na memória de vocês a qual história clássica essas imagens remetem. Vamos lá. Então, a primeira imagem é a imagem de uma idosa. Vão pensando em quais histórias clássicas aparece o personagem que é uma idosa. Também eu trouxe aqui a imagem de uma cesta com alguns alimentos. E também trouxe a imagem de um animal. Que animal será que é esse? E também eu trouxe uma carinha, né? Um emoji. Esse emoji está zangado, está bravo. O que será que essas imagens têm em comum? A qual história essas imagens fazem referência? A qual história essas imagens nos remetem? Então, na aula de hoje, nós vamos ler o texto Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Então, voltando aqui as imagens que eu trouxe, tem a imagem da idosa, da cesta, também tem a imagem do lobo, e esse emoji de raiva não necessariamente faz referência à história da Chapeuzinho Vermelho clássica, mas ela vai fazer referência à história que nós vamos ler hoje, que se chama Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Então, antes da gente ler o texto, eu trouxe aqui algumas questões para vocês analisarem. Você conhece a história da Chapeuzinho Vermelho? Que outros contos de fadas você conhece? Então, a história que a gente vai ler hoje é um conto de fadas moderno.
É uma releitura, uma outra versão do conto original que nós já conhecemos. Mas antes de ler esse texto, eu trouxe aqui a estrutura do gênero textual conto. Nós já lemos alguns contos em aulas anteriores, então vocês vão perceber, e a gente também já estudou sobre isso, que os contos trazem alguns elementos que são comuns a todos. Então, relembrando um pouquinho sobre isso, sobre a estrutura do gênero textual conto, vamos entender quais são os pontos em comum entre esses textos. Vamos lá. Então, o conto traz uma situação inicial que evidencia a situação que dará início à narrativa, apresentando os personagens, o tempo e o espaço, descrevendo-os. A situação inicial mostra ao leitor os primeiros acontecimentos da narrativa. Depois da situação inicial vem o desenvolvimento. É nesse momento que surge a quebra do aspecto predominantemente descritivo e o conflito começa a ser percebido pelo leitor. Esse conflito resultará no clímax, o momento de maior tensão da narrativa. E depois vem a situação inicial, que é o momento de desfecho do conto, quando o conflito é resolvido, resultando na quebra ou na confirmação daquela expectativa inicial. Então agora vamos para a leitura do texto. Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Senta aqui mais perto, Chapeuzinho. Fica aqui mais pertinho da vovó, fica. Mas vovó, que olho vermelho e grandão. Que houve? Ah, minha netinha, estes olhos estão assim de tanto olhar para você. Aliás, está queimada, hein? Guarujá, vovó. Passei o fim de semana lá. A senhora não me leva a mal, não, mas a senhora está com um nariz tão grande, mas tão grande. Tá tão esquisito, vovó. Ora, chapéu, é poluição. Desde que começou a industrialização do bosque, que é um Deus nos acuda. Fico o dia todo respirando este ar horrível. Chegue mais perto, minha netinha. Chegue. Mas em compensação, antes eu levava mais de 2 horas para vir de casa até aqui. E agora, com a estrada asfaltada, em menos de 15 minutos chego aqui com a minha moto. Pois é, minha filha. E o que é que tem aí nessa cesta enorme? Puxa, já ia me esquecendo. A mamãe mandou umas coisas para a senhora. Olha aí, margarina, maionese, iogurte de frutas e até uns pacotinhos de tempero. Mas é para a senhora comer um só por dia, viu? Lembra da indigestão do carnaval? Se lembro, se lembro. Vovó, sem querer ser chata... Ora, diga! As orelhas. A orelha da senhora está tão grande e ainda por cima peluda. Credo, vovó! Ah, mas a culpada é você. São estes discos malucos que você me deu. Onde se viu fazer música deste tipo? Um horror! Você me desculpe porque foi você que me deu, mas essas guitarras, é guitarra que diz, né? Pois é, estas guitarras são muito barulhentas. Não há ouvido que aguente, minha filha. Música é a do meu tempo. Aquilo sim, eu e seu finado avô dançando valsa. Ah, esta juventude está perdida mesmo. Por falar em juventude, o cabelo da senhora tá um barato, hein? Todo desfiado, para cima, encaracolado. Que é isso? Também tenho que entrar na moda, né, minha filha? Ou você queria que eu fosse domingo ao programa do Chacrinha de coque e com vestido preto com bolinhas brancas? Chapeuzinho pula para trás. E esta boca imensa! A avó pula da cama e coloca as mãos na cintura, brava. Escuta aqui, queridinha. Você veio aqui hoje para me criticar, é? Então percebam que esse conto traz alguns personagens que já são conhecidos nossos, só que esses personagens no conto que nós lemos fazem coisas diferentes do que o conto clássico que nós conhecemos, né? Então a primeira questão sobre o texto é: que diferenças há entre a história original Chapeuzinho Vermelho e essa que acabamos de ler?
Já discutimos um pouquinho sobre isso, agora vocês vão registrar a resposta. Vamos lá? Voltando com a resposta da nossa atividade, vamos lá? Que diferenças há entre a história original Chapeuzinho Vermelho e essa que acabamos de ler? O conto original nos mostra uma avó frágil, já a história que lemos mostra uma avó moderna. Além disso, nessa história a expectativa é frustrada. Ao final, a vovó não é o lobo mau, apesar de apresentar algumas características como nariz grande, uma boca imensa e orelhas peludas. Além dessas que já estão escritas, também observamos que no conto de hoje a Chapeuzinho Vermelho usa moto, ela usa uma moto para chegar até a sua avó, e também a Chapeuzinho Vermelho gosta de rock. Esses elementos não existem no conto original da Chapeuzinho Vermelho, no conto clássico que nós conhecemos. Questão de número 2. Releia o trecho. Por falar em juventude, o cabelo da senhora tá um barato, hein? Todo desfiado, para cima, encaracolado. Que é isso? E a pergunta que vocês vão responder é: por que a palavra barato foi escrita entre aspas? Vamos lá?
Voltando com a resposta da nossa atividade, vamos lá. Releia o trecho. Por falar em juventude, o cabelo da senhora tá um barato, hein? Todo desfiado, para cima, encaracolado. O que é isso? Então, por que a palavra barato foi escrita entre aspas? Porque a palavra barato, nesse contexto, é uma gíria que significa interessante, diferente, divertido. Quando se emprega uma gíria no texto escrito, é comum colocá-la entre aspas. Então, nesse caso, a palavra barato não é o contrário de caro, e sim significa que é uma coisa divertida, é um barato, ok? Questão número 3, releia novamente o fragmento. É o mesmo fragmento, só que agora é outro enfoque na questão. Por falar em juventude, o cabelo da senhora tá um barato, hein? Todo desfiado, para cima, encaracolado. O que é isso? Agora a pergunta que vocês vão responder é: na sua opinião, o que indicam as palavras que estão em negrito nesse trecho? As palavras tá, em, pra e esse que é? No que é isso? Por que essas palavras estão em negrito nesse trecho? Vamos lá? Voltando com a correção da nossa atividade, por que será que essas palavras estão escritas em negrito? Então, essas palavras estão escritas de forma a se aproximar da linguagem oral, da linguagem falada. Então, o autor desse texto optou por aproximar o leitor do texto utilizando essas palavras que são típicas da oralidade. Então, dependendo do texto que a gente escreve, é possível que vocês utilizem essas marcas de oralidade, como o tá, como o em, como o pra. Então, se vocês estiverem escrevendo um conto, ou uma crônica, ou uma história em quadrinhos, esses termos podem ser empregados. Porém, quando vocês escrevem um artigo de opinião, por exemplo, ou uma notícia, ou uma reportagem, esse tipo de expressão deve ser evitada, ok? E chamamos de marcas de oralidade as expressões que costumamos utilizar, sobretudo na linguagem oral, em nossas conversas. A gíria é uma marca bastante característica da oralidade, ok? Então, o texto que lemos hoje foi construído em forma de diálogo, portanto, as falas imitam a conversação real e por isso estão carregadas de marcas da oralidade.
Então, de novo, nesse conto, como o autor quis chegar próximo do leitor e próximo de como os personagens estavam falando, ele utilizou essas marcas da oralidade. Mas dependendo do gênero que vocês estão escrevendo, essas marcas da oralidade devem ser evitadas. As marcas de oralidade são traços de nossas falas cotidianas que aparecem em nossos textos. São muito comuns em crônicas e contos, por exemplo, onde os autores trabalham diálogos entre os personagens e com o próprio leitor ao longo do texto. Agora vamos para a nossa próxima atividade, vamos lá. Reescreva o diálogo abaixo, substituindo as palavras em destaque por outras, sem alterar o sentido do texto. Então vejam que, de novo, são as palavras que marcam a oralidade, as palavras típicas da oralidade que estão destacadas nesse trecho. Vocês vão reescrever esse trecho, só que substituindo essas palavras em destaque por outras. Vamos lá? Voltando com a resposta da nossa atividade, vamos lá? Reescreva o diálogo abaixo, substituindo as palavras em destaque por outras, sem alterar o sentido do texto. Por falar em juventude, o cabelo da senhora tá um barato, hein? Todo desfiado, para cima, encaracolado. Que é isso? Também tenho que entrar na moda, né, minha filha? E a reescrita desse trecho. Por falar em juventude, o cabelo da senhora está um barato, não é? Todo desfiado, para cima, encaracolado. O que é isso? Também tenho que entrar na moda, não é, minha filha?
Então, percebam que o trecho original do texto, esse trecho que está em verde, está escrito numa linguagem bem informal, bem próxima da oralidade, e já o texto que nós reescrevemos, o trecho que nós reescrevemos, está escrito numa linguagem mais formal, ok? Próxima atividade, leia uma fala de Chapeuzinho. Guarujá, vovó, passei o fim de semana lá. A senhora não me leve a mal, mas a senhora está com o nariz tão grande, mas tão grande, tá tão esquisito, vovó. A pergunta é, que palavras Chapeuzinho utiliza para se dirigir à sua avó? Então, nesse trecho, a Chapeuzinho se dirige à sua avó e, para isso, ela utiliza algumas palavras. Quais são elas? Voltando agora com a resposta da nossa atividade. Quais palavras Chapeuzinho utiliza para se dirigir à sua avó? As palavras vovó e senhora. Agora, nessa próxima atividade, vocês vão ler algumas falas da vovó. Vamos lá. Senta aqui mais perto, Chapeuzinho. Fica aqui mais pertinho da vovó, fica. Ah, minha netinha, estes olhos estão assim de tanto olhar para você. Outra fala da vovó. Ora, Chapéu, é a poluição. Desde que começou a industrialização do bosque, que é um Deus nos acuda. Ah, mas a culpada é você. São estes discos malucos que você me deu. E a última fala. Escuta aqui, queridinha. Você veio aqui para me criticar, é? E agora, nesses fragmentos, os termos utilizados pela vovó para se dirigir à sua netinha são...
Voltando agora com a correção da atividade número 6, vamos lá. Agora, leia algumas falas da vovó. Então, eu vou reler essas falas da vovó e já vou identificando nesses fragmentos os termos utilizados pela vovó para se dirigir à sua netinha. Vamos lá. Senta aqui mais perto, Chapeuzinho. Fica aqui mais pertinho da vovó. Fica. Aqui nesse fragmento, a palavra Chapeuzinho faz referência à neta. Próximo fragmento. Ah, minha netinha, estes olhos estão assim de tanto olhar para você. Nesse fragmento, as palavras netinha e você fazem referência à neta. Próximo fragmento. Ora, chapéu, é a poluição. Desde que começou a industrialização do bosque, que é um Deus nos acuda. Aqui a palavra chapéu. Próximo fragmento. Ah, mas a culpada é você. São estes discos malucos que você me deu. Nesse trecho, a vovó faz referência à sua neta através da palavra você. E na fala, escute aqui, queridinha, você veio aqui hoje para me criticar, é? Nesse trecho, as palavras queridinha e você foram usadas para se referir à neta. Então, a questão, identifique nos fragmentos os termos utilizados pela vovó para se dirigir à sua netinha, são chapeuzinho, minha netinha, chapéu, você e queridinha. Então, eu reproduzi na sequência essas mesmas falas da vovó, com as mesmas palavras que estavam em destaque no exercício anterior, para chamar a atenção sobre essas palavras. Então, as palavras destacadas são chamadas de vocativo. Então, todas essas palavras que estão em vermelho são chamadas de vocativos. O vocativo é um termo que indica o chamamento, invocação, interpelação de uma pessoa, do interlocutor. Geralmente, ele é isolado por vírgulas, ponto de exclamação, interrogação ou reticências. Então, vamos voltar lá para a primeira fala da vovó, onde ela diz assim: senta aqui mais perto, Chapeuzinho. Vejam que esse termo Chapeuzinho é um vocativo e, nesse caso, está separado entre uma vírgula e um ponto final. No segundo exemplo, ah, minha netinha, estes olhos estão assim de tanto olhar para você. Esse termo minha netinha, que está entre as duas vírgulas, também é um vocativo. No terceiro exemplo, ora, chapéu, é a poluição. Chapéu a gente chama de vocativo, é o termo que está entre vírgulas e que está indicando um chamamento. E no último exemplo, escuta aqui, queridinha. Esse queridinha a gente também chama de vocativo. Aqui, esse queridinha está indicando um chamamento. A avó está chamando a neta de queridinha, né? Então agora eu trouxe para vocês uma proposta de produção de texto. Eu vou explicar como vai funcionar essa produção de texto, eu vou explicar o passo a passo. Depois eu vou dar um tempo para vocês copiarem e já irem pensando no que vocês vão produzir. Vamos lá! O conto Chapeuzinho Vermelho de Raiva retoma a história tradicional da Chapeuzinho Vermelho e constrói um contexto diferente, uma nova versão.
A Chapeuzinho do conto anda de moto, ouve rock e tem uma avó com cabelo que é um barato. Então, os personagens são os mesmos do conto clássico, porém, esses personagens agem e falam de formas diferentes do que os personagens dos contos clássicos. Você também pode fazer uma nova versão para um conto de fadas. Escolha um conto de fadas tradicional e tente adaptá-lo aos tempos modernos usando o humor. Pense em como você pode adaptar o ambiente tradicional da história escolhida à vida atual. Então vocês vão pensar em contos clássicos que vocês conhecem, como o da Cinderela, dos Três Porquinhos, da Branca de Neve, e vão inserir elementos modernos dentro dessas histórias clássicas. Vão pensando sobre isso, eu já vou explicar um pouco mais sobre essa produção de texto, mas antes eu vou deixar um tempinho para que vocês consigam registrar no caderno a proposta que eu estou sugerindo. Vamos lá? Agora que vocês já copiaram a proposta, vamos entender um pouquinho melhor sobre o texto que vocês vão escrever. Ao planejar o seu texto, lembre de considerar os elementos importantes para a construção da narrativa, que nós vimos no início da aula e eu trouxe aqui novamente. Então, quando vocês forem pensar nesse texto, quando vocês forem elaborar o texto, pensem na situação inicial, que é aquele momento em que apresenta a situação que dará início à narrativa, que descreve os personagens, o tempo e o espaço. Pensem também no desenvolvimento da narrativa que vocês vão escrever. No desenvolvimento é onde surge o conflito, que vai resultar no clímax, que é aquele momento de maior tensão da narrativa. E também pensem na situação final, como que o texto de vocês vai terminar. É o momento de desfecho do conto, quando o conflito é resolvido. Então, ao escrever, lembre-se de dividir o texto em parágrafos e empregar a pontuação adequada para dar maior expressividade ao texto. Eu vou dar mais um tempinho para vocês copiarem essas orientações e eu já volto para a gente conversar mais um pouquinho a respeito disso.
Então é isso, pessoal. Caprichem na produção, podem ser bem criativos nesse conto que vocês forem escrever. E quando vocês finalizarem o texto, vocês podem mostrar esse texto para familiares, para amigos. E também, se vocês quiserem, vocês podem mandar essa produção que vocês fizeram no e-mail linguaportuguesa@curitiba.pr.gov.br e assim eu vou ter acesso ao texto que vocês escreveram, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado a aula. Temos um encontro na nossa próxima aula e até lá!